nossas convidadas terão 30 minutos cada uma para suas exposições iniciais. A seguir, teremos um bloco de 8 participações do público com até 5 minutos cada. A princípio, né? Vamos ver como caminha aí vocês. Nelas, vocês não precisam necessariamente apresentar questões ao palestrante. Podem expressar as suas opiniões, fazer seus comentários, né? E tal. E ao final do bloco, os convidados, então, comentarão por 10 minutos cada intervenção do público, né? Acerca daquilo que considerarem central em sua avaliação. Se houver necessidade de uma nova rodada, aí vocês fazem. Queremos exercitar algo que sempre caracterizou nossa categoria. Além de realizar eventos que costumam se tornar aulas qualificadíssimas, precisamos colaborar para que assistentes sociais e estudantes assumam o papel de sujeitos sociais que são, dialogando efetivamente com nossas entidades e contribuindo para a construção do futuro de nossa profissão. Ou ele será construído por todos nós, ou não será o mesmo, né? Bom, e aí, parabéns pelo mês do assistente social, como já falei, pelo compromisso de todos, principalmente todos vocês que estão aqui hoje, neste evento. Vamos ao cenário, né? Que isso é o mais importante agora, né? Eu queria me pedir desculpa, porque eu vou ter que... eu e Fátima estamos resolvendo algumas questões da entidade que acontecem assim naquelas coisas, né, da vida, de classe, mas daqui a pouco a gente, ou eu e Fátima, estaremos aqui, mas a gente já tem aqui uma intimidade com as companheiras aqui, somente já veio, então ela vai assumir aqui tranquilamente o processo todo, tá bom? Boa tarde a todos, todas. Agradecer o convite, tá dando para ouvir bem aí? Tá, né? Agradecer com o convite do CRES, nesse mês tão intenso de tantas atividades e, ao mesmo tempo, atividades com temáticas tão distintas. Isso é bom para a categoria, porque essa diversidade de seminários, encontros, possibilita a gente ir se achando, né? Especialmente quem está no campo da intervenção, como também quem está no campo da pesquisa. Então, a gente vai procurando, nesse mês, a gente vai achando espaços de discussão de temas específicos do nosso interesse ou da nossa intervenção. Quando eu recebi o convite do CRES para falar sobre ação afirmativa, esse título, Ação Afirmativa, Limites e Possibilidades para o Acesso a Direitos, parece que é meu, mas não foi meu. Isso aqui foi o título do CRES, eu achei tão bonito que eu me apropriei do título e coloquei aqui. Eu fiquei pensando de que maneira que eu poderia estar apresentando da melhor forma possível, dividir essa apresentação. Então, eu vou fazer a seguinte divisão. A minha apresentação vai dividir em 2 partes. A primeira, eu pensei em estar colocando alguns conceitos que são centrais para a gente estar discutindo a ação afirmativa, para a gente poder ampliar essa discussão. E, no segundo momento, apresentar a pesquisa que eu desenvolvi, como a Marta apresentou, a minha pesquisa que ela tem início na minha tese de doutorado, que é uma pesquisa do impacto da ação afirmativa em ex-alunos de ação afirmativa, quer dizer, que a gente vai ver um pouco os alunos que já concluíram a ação afirmativa e qual é a consequência dessa política na vida desses ex-alunos, das famílias e da comunidade. Então, a gente vai ficar um pouquinho nessas 2 etapas, né? Alan, vamos mais. Em primeiro lugar, a gente conceituar o que é ação afirmativa, né? Você vai ter 1000 formas de entender, de compreender a ação afirmativa. Eu trouxe a do Joaquim Barbosa, que é o nosso ministro do Supremo Tribunal, que eu acho que é uma concepção de ação afirmativa que é uma concepção ampla, ela é plural, ela possibilita um bom entendimento. Joaquim Barbosa faz a seguinte colocação: ação afirmativa é um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais
sociais, como educação e o emprego. A ação afirmativa é um tema que, como a Marta bem colocou, ele aparece muito na discussão, especialmente a partir da cota racial. E aí eu fiz eu até estava falando para ele, uma linha do tempo, e pode botar entre aspas isso daqui, alguns fatos importantes que eu considero importantes para a ação afirmativa, que eu acho que ampliam o nosso debate. Embora as pessoas achem que a ação afirmativa começa com a cota racial, no Brasil a gente já tem experiência desde a década de 30. Né? Nossa primeira ação afirmativa é a chamada Lei dos 2/3. É uma legislação que possibilita, né, um corte de vagas, né, para trabalhadores brasileiros em empresas que funcionavam no Brasil. Por que isso? Porque nessa época havia uma preferência pelo trabalhador estrangeiro e aí houve essa legislação para garantir a vaga para o trabalhador brasileiro. A gente tem uma segunda experiência em ação afirmativa, que vai ser na década de 60, aí muito voltada para a educação superior, a primeira mercado de trabalho, a segunda educação superior, que é a chamada Lei do Boi. Também é um corte de vaga nas universidades, especialmente para o curso de veterinária, que garantia uma porcentagem X de vagas, especialmente para aquelas pessoas que já tinham atividade no campo, na área rural, que já tinham toda uma história com esses grupos, com a área rural. Mas, na verdade, quando eu coloco essas duas modalidades de ação afirmativa, é para a gente começar a entender a abrangência dessa política e não só do que vem desses últimos momentos. Então, eu vou direto para a década de 90. E eu vou dizer por que década de 90, que são as ações afirmativas que particularmente mais me interessam a nível de estudo, de pesquisa. Essas políticas, elas têm um cunho de direito coletivo, né? O que a gente pode chamar também de direito cultural. Essas ações afirmativas, elas nascem oriundas da ação dos movimentos sociais. Quer dizer, não é uma política como aquela que eu acabei de falar, de 30 nem de 60, que é uma política que vem de cima para baixo. Ao contrário, ela é uma política que ela vai nascer da base, ela nasce da demanda do povo. Então, para alguns exemplos aqui, em 90, a gente vai ter a reserva de até 20% de vagas oferecidas no concurso de administração pública para pessoas portadoras de deficiência. Isso é uma legislação que ela vai nascer a partir da organização de portadores de deficiência. Em 95, a gente vai ter a cota para mulheres candidatas aos partidos políticos, que já é um pouquinho mais conhecido da gente. Essa política ela é implementada a partir de 96, com um corte de 20%. Em 97, essa porcentagem de 20% vai para 30%. Em 98, de 30%, ela passa para 25% e ela se mantém como 25%. É interessante, quando a gente chega nessa discussão da ação afirmativa, que essa primeira experiência das mulheres, ela vai nascer, na verdade, em 91, dentro do PT. Né? E ela tem um desdobramento já em 93, dentro da CUT. Né? São as primeiras experiências dessa reserva de vagas para mulheres nos partidos políticos. Né? E ela não nasce só do PT e da CUT, ela vai nascer da pressão do movimento feminista. Quer dizer, são as mulheres organizadas que começam a dizer, olha, a gente precisa de ter um corte para garantir a nossa inserção enquanto candidatas aos partidos, nos partidos. E aí, em 95, 96, 2001, eu vou fazer um movimento mais para o corte racial. Por quê? Na verdade, você não vai ter uma implementação de uma política efetiva nessa década de 90. Mas quando a gente fala em década de 90 e ação afirmativa, eu repito, a gente não pode deixar de pensar na força dos movimentos sociais. E o movimento negro, quer dizer, as organizações negras, eles tiveram uma força e um papel protagonista na implementação de ação afirmativa. Então, quando a gente vai falar da ação afirmativa para a mulher, você tem que pensar no protagonismo das organizações da sociedade civil que tinham um corte racial. Então, eu trouxe alguns fatos que eu acho que são muito importantes para a gente considerar na discussão de ação afirmativa. Em 95, eu coloco a Marcha Zumbi dos Palmares,
Também o Programa de Superação do Racismo, da Desigualdade Racial, quer dizer, o Movimento Negro entrega esse programa para o governo Fernando Henrique. Em 96, já é lançado o Programa Nacional de Direitos Humanos. Esse programa já consta, e aí todo mundo pode ler, isso tem na internet, as exigências das ações afirmativas para grupos específicos. Você vai ter um seminário, que é uma marca muito importante para essa discussão, que é multiculturalismo e racismo, papel de ação afirmativa. Reparem como o Brasil ele começa já a se posicionar como um país racista, quando ele diz, olha, o nome do seminário é multiculturalismo e racismo, temos que discutir o racismo no Brasil, sim. Eu vou, logo depois, eu meio deslocado ali, mas eu coloquei outras iniciativas, no caso PVNC, que é pré-vestibular para negros e carentes, que existem outras diversas iniciativas, mas eu considero esse um movimento protagonista das ações afirmativas no campo da educação superior, por isso eu vou dar um especial destaque ao PVNC. 2001, e aí parece que eu tive uma loucura aqui, né? Porque eu boto década de 90, 2001. Mas eu vou explicar por quê. É uma conferência contra o racismo em Durban, que teve na África, é uma conferência marcante, que quem se interessa por essa questão tem que buscar compreender esse debate da conferência. E por que eu coloco na década de 90? Porque além da conferência, o que foi mais importante foi a organização, especialmente do movimento negro, né? As pré-conferências, as organizações, para se chegar em 2001 com material riquíssimo, com debate, a participação brasileira, foi uma referência a nível internacional, né? E aí as ações afirmativas é um tema muito importante, especialmente aqui, com certeza, na ação afirmativa no campo racial, né? Mas o que eu quis mostrar aqui um pouco é que essas iniciativas, elas se cruzam, e aí eu acho que a grande importância, especialmente aqui eu quero dar o lugar, destacar o papel protagonista das organizações de corte negro. Aqui, gente, eu nem entro nisso daqui porque não é nem justo, né? Aqui eu vou colocar no século XXI as primeiras iniciativas, as primeiras políticas implementadas com corte racial, e aí tem um especialista aqui, que é o professor Elielma. Eu coloquei só para dizer que isso vai nascer no estado do Rio de Janeiro, de que maneira que isso vai nascendo. E aí eu vou direto a um segundo aspecto que eu queria... Eu tentei fazer um pouco essa linha histórica para mostrar para vocês de que lugar que eu estou pensando a ação afirmativa, né? Eu estou pensando a ação afirmativa como uma exigência do movimento social, e aqui me parece que eu deixo isso claro, mas eu também gostaria de levantar aqui um aspecto que é muito importante para a gente discutir a ação afirmativa, que é a questão da desigualdade social. A gente tem que compreender que a desigualdade social no Brasil hoje é um dos nossos maiores problemas. A gente tem uma tradição de se pensar políticas para a pobreza, né? A gente tinha até um lema, né? Primeiro crescer para depois distribuir. A gente viu que cresceu e não houve distribuição e não distribuiu, né? Então a gente continua com uma sociedade com um quadro de desigualdade profundamente acirrado. E aí eu estou falando de uma igualdade que é uma desigualdade econômica, uma desigualdade social, é uma desigualdade social, é uma desigualdade de gênero, uma desigualdade de origem nacional, que a gente fala muito pouco sobre isso, mas é muito importante a gente localizar aí a questão do preconceito com o nordestino, que é muito forte, né? Essas outras relações que marcam muito a perspectiva da desigualdade, né? Que vai atingir, como eu já disse, raça, gênero, etnia, sexo. Mas a nossa desigualdade, ela é constitutiva das relações sociais brasileiras, né? As relações brasileiras, elas são pautadas em relações desiguais, é uma coisa muito impressionante. E o que mais me impressiona, eu acho que a gente já tem estudos muito interessantes nesse sentido, é que a nossa desigualdade social, ela é um fenômeno que eu vou dizer como se houvesse um manto de invisibilidade nessas relações desiguais, né? Elas acontecem cotidianamente, é como se isso não acontecesse, é como se a gente não visse. Isso me pareceu, ficou muito claro, especialmente quando trouxe a discussão de cota racial, né? Que você trouxe uma questão assim, olha, você tem uma universidade e você não tem negro dentro das universidades. E as pessoas diziam o seguinte, isso não é verdade, isso é injusto. E você falava, meu Deus do céu, isso é tão